votadas. Eu queria voltar ao tema recorrente aqui, senador Paulo Paim, porque a prevenção, e há pouco a senadora Ângela Portela falou bastante sobre câncer, a prevenção sobre qualquer tipo de doença, mas especificamente sobre o câncer, é sempre o melhor remédio. E hoje, 28 de maio, está sendo lançado a Semana de Prevenção contra o Câncer de Cólon e Reto como parte das ações do Maio Laranja. E é exatamente em homenagem às entidades médicas que cuidam dessa área do câncer de intestino que eu também vesti a cor e o símbolo do Maio Laranja para esta campanha que começa pelo Rio Grande do Sul e eu desejo que se estenda pelo Brasil. Laranja é também a cor da campanha, mas, como diz os anúncios que chamam a atenção dos pacientes, só traz benefícios, propriedades anticancerígenas, rica em fibras, antioxidantes e vitamina C. Ajuda a diminuir o colesterol, combater resfriados e gripes, formação dos tecidos e muito mais. Mais fibras, verduras, legumes, frutas e cereais, fontes de vitaminas, fontes de sais minerais, possuem pouca caloria, fazem muito bem à saúde e à prevenção. E aqui um conselho muito importante. Beba água, 2 a 3 litros por dia. 70% do corpo humano é composto por água. A água ajuda na prevenção de constipação, proteção de órgão e tecidos, lubrificação das articulações e também muito mais. Semana de prevenção ao câncer do intestino. Câncer de intestino, fique atento para todos os sinais. Constipação, diarreias, anemia, fraqueza, cólica abdominal, emagrecimento, sangramento, sensação de evacuação incompleta. O diagnóstico precoce resulta em 90% de cura. O que posso fazer para prevenir? Consumir fibras, frutas e verduras como vem. E de hoje até o dia 31, lá em Porto Alegre, está a Semana de Prevenção ao Câncer do Cólon e do Reto como parte do Maio Laranja. Aliás, hoje, integrada a esta iniciativa louvável, nós, na Comissão de Assuntos Sociais, senador Paulo Paim, com o seu apoio, votamos a uma realização de uma audiência pública que teremos a presença de vários convidados para tratar exatamente de políticas públicas de prevenção do câncer de intestino, bem como instituir a elaboração de um projeto de lei com o propósito de instituir o Dia Nacional de Prevenção do Câncer de Intestino. Então, várias autoridades estão sendo convidadas. Assim como ocorre nas campanhas nacionais contra o câncer de mama, que é o Outubro Rosa, e o câncer de próstata, que é o Novembro Azul, especialistas no assunto estarão reunidos de hoje até o próximo sábado em Porto Alegre para tratar das últimas pesquisas contra o câncer e alertar a população sobre os primeiros sinais dessa doença. Estima-se que o câncer do intestino matará 14 mil brasileiros só em 2014. Aliás, queria até registrar, antes de prosseguir, a presença aqui do nosso plenário do subprocurador-geral da República, doutor Eitel Santiago de Brito Pereira, que tem sido um parceiro em todas as iniciativas para que as leis em benefício dos pacientes sejam implementadas, como a lei dos 60 dias, que obriga o SUS a iniciar em até 60 dias o tratamento contra o câncer, e também a visita do Dr. Marcelo Queiroga Lopes, que é diretor de avaliação de tecnologia em saúde da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Até o fim deste ano, 32.600 novos casos devem ser registrados no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer em relação ao câncer de intestino. Além da presidente da Associação Gaúcha de Coloproctologia, doutora Marlise Melo Cerato, participam desse importante evento de saúde o vice-presidente da Associação Gaúcha, doutor Rui Koshimizu, e o médico Adriano Staubus. O presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, renomado médico Dr. Paulo Gonçalves de Oliveira, e a diretora da Associação Brasileira de Prevenção de Câncer de Intestino, também muito festejada, a doutora Angelita Abr Gama,
estarão participando ativamente dessa iniciativa preventiva da Associação Gaúcha de Coloproctologia na área pouco conhecida da população. Aliás, o Instituto Oncoguia realizou no dia 26 de maio, em São Paulo, uma reunião estratégica sobre o câncer coloretal, reunindo médicos de diferentes especialidades e instituições, ONGs de várias regiões do Brasil e profissionais de saúde e gestores públicos. O objetivo foi promover uma discussão e alinhamento sobre os principais problemas e desafios relacionados ao câncer coloretal, na prevenção, no diagnóstico, no tratamento e na garantia da qualidade de vida e direitos dos pacientes. Entre os principais problemas e desafios identificados neste encontro, podemos citar o grande desconhecimento da população em geral sobre o câncer coloretal ou de intestino e seus fatores de risco, gerando muito preconceito e medo dessa doença. A necessidade urgente da criação de uma política nacional de rastreamento com um olhar regionalizado, considerando a diversidade do país, iniciativa que deveria garantir, pelo menos, a realização do exame de sangue oculto nas fezes com imunoquímico para todas as pessoas a partir dos 50 anos de idade. Destacou-se também o enorme desafio de se convencer gestores públicos e privados que investimento em prevenção e diagnóstico reduz drasticamente os gastos com o tratamento. É importante ressaltar, senador Paulo Paim, que o diagnóstico precoce no caso do câncer do intestino aumenta em 90% as chances de cura. Diarreias frequentes, dores de barriga, emagrecimento, anemia, fraqueza e sangramento são alguns sinais que podem indicar a ocorrência do câncer de intestino. Por isso, a importância da visita ao médico e do exame do cólon e do reto, conhecido também como colonoscopia. Além disso, os oncologistas recomendam o consumo regular de fibras, frutas e verduras e a prática de atividades físicas para diminuir os riscos de desenvolver essa doença. Como divulgado frequentemente na imprensa, o câncer de intestino é mortal quando diagnosticado tardiamente. O jovem britânico Stephen Sutton, por exemplo, ganhou popularidade em todo o mundo ao se propor a cumprir uma lista de metas antes de morrer. Foi uma das vítimas do câncer do intestino. Com apenas 19 anos de idade, este jovem inglês, que morreu neste mês, transformou o próprio drama em uma causa contra o câncer. Arrecadou mais de 3,2 milhões de libras esterlinas, quase 12 milhões de reais, para o Teenager Cancer Trust, uma fundação de luta contra o câncer nos adolescentes. Como autora da lei da quimioterapia oral, Lei 12.880, que entrou em vigor no dia 13 de maio, me sinto responsável por alertar a todos sobre as formas de prevenção e controle da doença. É preciso também corrigir possíveis problemas de interpretação da lei. A prevenção contra o câncer precisa vencer a burocracia, a demora em avançar com as pesquisas clínicas. No Brasil, dificultam o acesso a medicamentos que poderiam ser usados por pacientes brasileiros. Lamentavelmente, 112 médicos de todos os tipos, 112 remédios de todos os tipos, inclusive contra o câncer, foram produzidos sem a participação do Brasil, segundo a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, devido à demora no registro das pesquisas clínicas. Até o mês de julho, inclusive, o grupo de trabalho criado no Senado Federal, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo nosso senador Valdemir Moca, para discutir este assunto, pretende concluir as propostas referentes ao sistema regulatório da pesquisa clínica de medicamentos em nosso país, encurtando os prazos desses registros. Será um grande ganho para os pacientes. E aí eu confio na capacidade, na abnegação e na colaboração de todos os envolvidos. Vinícius Barcelos Astarita, por exemplo, jovem de 33 anos com câncer raro, depende de um medicamento importado que só foi autorizado pela Anvisa para o caso específico dele, após insistentes apelos de meu gabinete feitas pela mãe dele. O medicamento foi fornecido por uma empresa multinacional, mas só pôde ingressar no Brasil após autorização pontual da Anvisa, a quem renovo agradecimentos pela sensibilidade nesse assunto. Muitos outros pacientes, entretanto, não terão a mesma sorte de Vinícius. Aliás, ontem o Dr. Dirceu Barbano recebeu uma homenagem de diversas entidades de classe para demonstrar exatamente
tudo o que vem fazendo em favor de avanços em todas essas áreas, não só da saúde, mas também em outros setores importantes da economia brasileira. Vale alertar que em 10 anos, essa temida e preocupante enfermidade poderá se tornar, lamentavelmente, na primeira causa de morte no Brasil devido à demora no diagnóstico. No caso da mamografia, indispensável exame para a detecção precoce do câncer de mama, é urgente e necessário ampliar e facilitar o acesso sem dificuldades, sem discriminações ou exceções. Segundo os médicos, a prevenção deve ser regra para todos os tipos de câncer. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde, refere que na região sul está a segunda maior incidência de câncer de intestino no país, causada principalmente por fatores genéticos, ambientais e hábitos alimentares. Inevitavelmente, o câncer, seja qual for o tipo, exigirá sempre diagnósticos cada vez mais precisos. Vale lembrar que essa doença já corresponde a mais de 60% de todas as doenças registradas no país. Somos mais de 14 milhões de idosos e, na próxima década, calcula-se que este número poderá dobrar. Isso significa que as políticas públicas precisarão obrigatoriamente incluir marcos legais ou ações que permitam o enfrentamento desse grave problema. Uma auditoria que solicitei ao Tribunal de Contas da União mostra que ainda é alto o número de casos cujo tempo de espera entre diagnóstico confirmado e o tratamento superou os 60 dias estabelecido pela Lei 12.732 de 2012, da qual fui relatora. Essa lei obriga o Sistema Único de Saúde a iniciar o tratamento contra o câncer em, no máximo, 60 dias após o diagnóstico. Segundo essa auditoria recente, estados como a Bahia, por exemplo, senadora Lídice da Mata, nos 114 casos registrados, apenas 40, ou seja, 35% foram atendidos conforme a lei nos 60 dias. O estado do Espírito Santo, por outro lado, apresentou um dos mais altos percentuais, 95%, 85 dos 89 casos. Isso é de se festejar. Então, parabéns ao Espírito Santo. Isso em relação ao cumprimento da lei que obriga o SUS a iniciar o tratamento contra o câncer em, no máximo, 60 dias após o diagnóstico. Em relação ao nosso estado, senador Paulo Paim, senador Pedro Simon, dos 1.425 casos, 966, ou seja, 67,7%, ocorreram no prazo de até 60 dias. Como autora da Lei 12.880, que obriga planos de saúde a pagarem tratamento contra o câncer em casa, com remédio de uso oral, recordo outras ações legislativas relevantes, todas focadas unicamente na melhoria da qualidade de vida dos pacientes portadores de câncer. É o caso da Lei 12.802, que obriga o SUS a realizar em uma única cirurgia a retirada do tumor e a reconstituição da mama, no caso do câncer de mama. Portanto, é importante que os marcos legais estejam alinhados com as políticas do poder público, incluindo aí o apoio da União, dos estados e municípios e as campanhas de conscientização feitas pelos médicos, pelos pacientes, pela sociedade organizada. Somente desse modo, com forte foco em prevenção, estaremos melhorando a qualidade dos serviços públicos de saúde e aumentando as chances de vencermos este grave inimigo chamado câncer. Com muita alegria, concedo a parte ao dedicado colega Paulo Davinho, cardiologista lá do Rio Grande do Norte, que aqui tem dado uma grande contribuição em tudo que se refere à saúde. Obrigado, senador, pelo a parte. Obrigado, senadora, pelo a parte. Eu quero parabenizá-la pela iniciativa e o oportunismo desse pronunciamento, porque realmente é um caso preocupante. Hoje, pela manhã, estávamos na Comissão de Assuntos Sociais e a senhora aprovou um requerimento para a audiência pública para debater esse assunto, trazendo grandes nomes da coloproctologia do Brasil. Realmente é um caso preocupante. O câncer de intestino, ele é o terceiro do mundo ocidental, perdendo para mama e de pulmão, câncer de mama e de pulmão. E no Brasil, corre um sério risco de assumir essa liderança. No Brasil, cerca de 30 mil brasileiros
tem o seu diagnóstico de câncer de intestino diagnosticado por ano. Então é preocupante, é um problema de saúde pública, precisa de medidas para diminuir essa incidência, controlar essa incidência, campanhas educativas, como Vossa Excelência colocou no seu pronunciamento, no sentido de melhorar a vida dos brasileiros, combater o sedentarismo, combater todos aqueles fatores causais do câncer do intestino. E eu acho que a sua preocupação tem sido uma preocupação muito válida no enfrentamento aos cânceres, não só do intestino, mas Vossa Excelência se preocupa com o câncer de maneira geral, o câncer de mama. A Vossa Excelência aprovou uma lei nesta casa que veio beneficiar as mulheres que foram vitimadas de câncer de mama, no sentido de terem as reconstituições abreviadas pelo SUS, reconstrução de mama, né? Vossa Excelência também se preocupa com a saúde do homem e agora está tocando num assunto que é fundamental, que é de grande importância do ponto de vista de saúde pública, que é a questão do colo, o câncer de colo, o câncer de intestino, que aí acomete homens, mulheres, jovens, enfim, é uma patologia democrática, que não escolhe a quem acometer. Então é preocupante, é um problema de saúde pública. As autoridades sanitárias precisam discutir esse assunto, tomar medidas efetivas para enfrentar esse problema. E cada vez mais, como a senhora no seu pronunciamento também fez questão de ressaltar, cada vez mais nós vamos ter uma incidência maior, porque a expectativa de vida do brasileiro está avançando. E com essa expectativa avançando, aumenta também a exposição desse tipo de patologia. Portanto, eu só tenho a parabenizar, estarei presente na audiência pública que Vossa Excelência vai realizar aqui na Comissão de Assuntos Sociais, trazendo as maiores autoridades, como eu disse, da gastroproctologia do Brasil, porque dessa audiência pública poderá surgir uma iniciativa parlamentar, sobretudo do Senado, para orientar o governo, auxiliar as autoridades sanitárias, no sentido de construir um programa para ajudar a população, sobretudo aquelas regiões onde a incidência é maior. Fica aqui as minhas congratulações pela iniciativa, pela a forma responsável e o conteúdo bastante convincente do seu pronunciamento. Muito obrigada, senador Paulo Davinha. É sempre bom dizer que prevenir é muito mais barato do que tratar. A prevenção sempre é de um custo menor do que o tratamento. Mais do que isso, o que se constata na reunião que a Oncoguia realizou em São Paulo é que há muito pouca informação coletiva sobre a gravidade, porque essa é uma doença silenciosa. Quando ela se manifesta, já pode estar num estágio avançado que não haverá condições de cura, mesmo submetido a tratamentos dolorosos, como a quimioterapia ou a uma cirurgia. Então, é muito melhor para todos, jovens e adultos, de todas as idades, idosos, que cuidem com esses procedimentos, consumir 2 a 3 litros de água por dia, mais frutas, mais verduras e exercícios físicos, não ter vida sedentária. Então, nós estamos numa vida moderna que a gente fica em casa de medo do ladrão, fica em casa de medo de alguma coisa, fica viciado no computador, ficando na internet o tempo todo, que na internet também não tem só coisa boa, tem muita coisa ruim. Então, é melhor ter uma vida saudável para se prevenir e fazer, no caso desse câncer, a colonoscopia, indicada sempre por um médico especialista dessa área, para que a gente tenha uma sociedade brasileira, as pessoas, todas elas, como o senhor disse, isso é um câncer democrático, pega ricos e pobres, pega jovens, pega adultos, pega idosos, todos pegam. Então, é muito importante. Eu queria cumprimentar, então, novamente, porque hoje começa lá em Porto Alegre o Maio Laranja, que nós vamos consagrar aqui também como o Maio Laranja Nacional,
todo mês de maio fazer isso, e a doutora Marlise Cerato Micaelsen, que é a líder desse processo lá em Porto Alegre, o doutor Paulo Gonçalves de Oliveira, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e a doutora Angelita Gama, que é uma autoridade também, que é presidente da Associação Brasileira de Prevenção ao Câncer do Intestino. Eu estou terminando, senador Paulo Paim, mas eu gostaria de fazer um agradecimento ao ministro da Saúde, Arthur Quioro. Eu encaminhei ao ministro da Saúde uma correspondência no dia 8 de maio, pedindo a ele, em nome dos portadores de psoríase, que a Organização Mundial da Saúde, aí a nosso ministério, tivesse uma ativa participação no debate sobre eficientes formas de tratamento e controle da psoríase, uma doença crônica e inflamatória que atinge mais de 125 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais 5 milhões no Brasil. Essa grave doença de pele, que causa muita coceira e vermelhidão, prevista em protocolo clínico e de diretrizes terapêuticas na Portaria 1229, de 5 de novembro de 2013, editada pela Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério, será relevante tema da resolução da OMS sobre o Dia Mundial da Psoríase a ser analisada no encontro internacional. Mesmo com a existência de uma lei federal que prevê o dia 29 de outubro como dia da conscientização sobre a psoríase, penso que quaisquer ações voltadas ao enfrentamento dessa enfermidade também serão relevantes colaborações. Vale lembrar que as vítimas dessa doença têm mais riscos de desenvolver depressão, ansiedade e suicídio. Então eu apoiei, portanto, e o Ministério me informou que a 67ª Assembleia Mundial da Saúde reconhece a psoríase grave como uma doença crônica não transmissível. Os Estados-membros da OMS, entre os quais o Brasil, aprovaram, com o apoio do Ministério da Saúde, parabéns, ministro Arthur Quioro, resolução sobre a psoríase, reconhecendo-a como uma crônica incapacitante, não transmissível, dolorosa, desfigurante e para a qual ainda não existe cura. A resolução também aumenta a consciência sobre a carga psicossocial da doença e as pessoas com psoríase sofrem com a falta de conscientização e acesso a esse tratamento. Então, é um registro porque o ministro mandou avisar o meu gabinete diante da demanda que eu apresentei, informando que, sim, o Ministério da Saúde votou, junto na OMS, considerar essa enfermidade como tal, requerida pelos portadores de psoríase no Brasil, que são 5 milhões. A gente, dessa forma, está cumprindo com o dever. E o ministro da Saúde, da mesma forma, com exemplar empenho. Muito obrigada, presidente. Parabéns, senadora Ana Amélia.